Olá, investidores, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre fundos de investimento imobiliário, que são uma ótima opção para o pequeno investidor que deseja investir no mercado imobiliário. Eu sou o Wellington Oliveira, sejam bem-vindos ao canal Investidor Iniciante. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita e já se inscreve, ativa o sino das notificações para você estar recebendo todos os nossos vídeos e estar ajudando a divulgar e espalhar mais conhecimento sobre finanças, sobre investimentos, sobre educação financeira. O que são fundos de investimento imobiliário? Os fundos de investimento imobiliário são uma comunhão de recursos de diversos investidores, captado através dos distribuidores de valores imobiliários, que são os bancos de investimento e as corretoras, com o objetivo de investir esses recursos no setor imobiliário. E esses recursos formam o patrimônio do fundo imobiliário, e esse patrimônio é dividido em cotas para facilitar a sua comercialização em bolsa de valores, com a comercialização mínima de uma cota. E para nós investidores, como podemos investir em fundos imobiliários? Bom, é bem simples, basta você ter uma conta numa corretora e através do home broker dessa corretora, então basta digitar o ticket do fundo imobiliário que você deseja adquirir, a quantidade de cotas que você deseja comprar e assim está fazendo o investimento em fundos imobiliários em questão de segundos. E quais as formas de obter rendimento com o investimento em fundo imobiliário? Existem duas formas de se obter rendimento através do investimento em fundos imobiliários. A primeira delas é através do ganho de capital. Se você compra uma cota, por exemplo, por R$50 e passa um determinado período de tempo com essa cota e quando você vai vender, você vende por 60, por 70, por R$80, essa é uma forma de você obter rendimento através do investimento em fundos imobiliários. E lembrando que esse rendimento, através do ganho de capital, ele incide imposto de renda, incide 20% sobre o lucro. E a segunda forma de obter rendimento através do investimento em fundos imobiliários é através dos proventos que os fundos imobiliários distribuem para os seus cotistas periodicamente. Por lei, os fundos imobiliários são obrigados a distribuir lucros a cada 6 meses, mas a maioria dos fundos imobiliários aqui no Brasil distribuem esses lucros mensalmente. Então, todo mês você vai estar recebendo proporcional ao número de cotas que você possui. E essa forma de rendimento é isenta de imposto de renda. Você vai receber esse rendimento e não vai precisar estar pagando imposto de renda sobre ele. E os fundos de investimento, eles são divididos em categorias. Existem os fundos de investimento de tijolo, que são aqueles fundos que investem em imóveis para obter lucro através do aluguel desses imóveis. Eles investem em shopping centers, em agências bancárias, em hospitais, em escolas, em prédios comerciais, em lajes corporativas. Então, a forma de obter rendimento desses fundos de tijolo é através do recebimento de aluguel. Existem também os fundos de desenvolvimento, que são fundos que têm foco na construção e venda de imóveis. Então, a forma de obter lucro dos fundos de desenvolvimento é através da venda desses imóveis que eles constroem. Existem também os fundos de papel, que são fundos que investem em títulos ligados ao setor imobiliário. Investem em certificado de recebíveis imobiliários e também em letras hipotecárias. E existem também os fundos de fundos, que são fundos imobiliários que têm como política de investimento investir em cotas de outros fundos imobiliários e obtém rendimento através do recebimento dos proventos desses outros fundos. Pode parecer um pouco confuso, mas é bem simples. Então, se você deseja investir em fundos imobiliários, é bom ficar atento à política de investimento desse fundo que você deseja investir e também procurar todas as informações disponíveis relacionadas a esse fundo imobiliário que você deseja investir para não ter nenhuma surpresa, né? E quais as vantagens de se investir em fundos imobiliários? Bom, a primeira dela é que você consegue investir no setor imobiliário, consegue investir em imóveis com uma pequena quantia, né? Porque se você for comprar um imóvel, você vai ter que desembolsar um valor muito alto e que não é a realidade de muitas pessoas ter o dinheiro disponível ali para investir no imóvel sozinho, né? Comprar 100% de um imóvel. Então essa é uma vantagem dos fundos imobiliários, porque eles permitem o pequeno investidor conseguir investir em grandes empreendimentos. Uma outra vantagem é porque o fundo imobiliário ele conta com um administrador,
O administrador ele cuida de toda a parte burocrática, desde a pesquisa do imóvel, a compra ou construção, enfim, depende da política do fundo imobiliário. Ele cuida de toda essa parte de recebimento e distribuição dos proventos, do lucro. E também ele responde perante a CVM e perante aos cotistas por todas as decisões que ele toma no fundo imobiliário. Então é muito interessante porque você não vai ter esse trabalho que você teria se você fosse investir no imóvel sozinho ali, se você fosse comprar 100% de um imóvel, fosse buscar alugar e obter rendimento através desse imóvel. Uma outra vantagem é o recebimento periódico de proventos, né? Se você investe, por exemplo, num fundo que tem como política de investimento, investir em imóveis para obter rendimento através do aluguel, você todos os meses vai estar recebendo proventos desses aluguéis. Então, é uma ótima forma de renda passiva também o investimento em fundos imobiliários. Uma outra vantagem é em relação à liquidez. Quando você detém cotas de um fundo de investimento, você consegue vender essas cotas em questão de segundos ali no home broker da corretora. Diferente de você tentar vender um imóvel. Muitas vezes você tem um imóvel para vender, você precisa vender aquele imóvel, mas você demora 2, 3, 6 meses, 1 ano para conseguir vender aquele imóvel. Por se tratar de um valor bem mais alto do que o valor de uma cota, se torna muito mais difícil. E com as cotas de um fundo imobiliário é muito simples, basta você digitar o código, a quantidade de cotas que você quer vender e em questão de segundos você consegue fazer a liquidação de suas cotas e está com seu dinheiro disponível. Lembrando que o recebimento desse dinheiro, quando você vende uma cota de um fundo imobiliário, é em D+2. O que quer dizer isso? Que você consegue sacar esse dinheiro depois de 2 dias úteis que você vendeu essa cota. E quais as desvantagens de investir em fundo imobiliário? Na minha opinião, é porque o cotista ele não exerce direito real sobre o patrimônio, sobre os imóveis desse fundo imobiliário. Ele não pode tomar decisão, ele não tem autonomia nenhuma, né? Quem toma essas decisões, quem tem essa autonomia é o administrador desse fundo imobiliário. E como todo investimento em renda variável, também existe os seus riscos. Existe o risco de mercado, existe o risco de crédito relacionado aos fundos de papel, porque eles investem em títulos do setor imobiliário e esses títulos, pode acontecer calote nesses títulos. E também existe a volatilidade, né? Então é bom você ficar atento e analisar todos os riscos que envolvem o investimento em fundos imobiliários, para você não ter nenhuma surpresa durante o investimento. Então é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado vocês aí a entender um pouco como funcionam os fundos de investimento imobiliário. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu responderei o mais breve possível. Se você gostou do vídeo, já deixa o joinha. Compartilha esse vídeo aí para o maior número de pessoas. Compartilha para aquele seu amigo que quer investir em fundos imobiliários. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita e já se inscreve, ativa o sino das notificações para você não estar perdendo nenhum dos nossos vídeos e está ajudando a divulgar mais conhecimento sobre finanças pessoais, sobre investimentos, sobre fundos imobiliários. É isso aí, pessoal. Até a próxima.